Deus de maravilha, bom dia meus irmãos, bom dia, que o Senhor Jesus os abençoe, dê força. Irmãos, eu vim trazer uma mensagem de fortalecimento para aqueles que muitas vezes têm se achado que não tem mais jeito, para aqueles que acham que não tem mais cura, pois pau que nasce torto não se direita. Então eu quero ler uma passagem aqui da Bíblia que fala de um endemoniado. Chama-se endemoniado de Gadareno. Esse é um homem que a Bíblia diz que ele vivia em sepulcros. Já tentaram prender ele com correntes, com sela, com grade, com tudo, mas ele se soltava e ele atormentava, e aqueles que passavam por ali ele incomodava. E uma certa feita, Jesus Cristo, saindo já da tempestade, quando ele estava pregando, e ele falou: vamos para outra margem com os discípulos. Jesus já tinha em mente o que iria fazer naquele lugar. E ali havia um homem que há muitos anos estavam morando em sepulcros, maltrapilho, comia, sabe lá Deus o que. E eu queria ler um pouco sobre este homem, sobre aquele homem que a comunidade, a sociedade já não dava mais nada por ele, aquele homem que era desprezado por ser o que ele era, mesmo ele talvez não querendo ser o que era, pois ele estava possuído, ele estava endemoniado, ele era levado por um espírito imundo para lá e para cá. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saiu ele do barco, e lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias e podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Era brabo o homem. E andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. E andavam ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, todos: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que se apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Aleluia, glória a ti, Senhor. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Irmãos, aqui nós vemos mais
uma das maravilhas que o Senhor Jesus tem operado. Aqui mais uma vez nós vemos que Jesus fez um milagre. Ele saiu da onde ele estava, simplesmente para salvar uma alma. Uma somente, só uma, não tinha mais. Porque a palavra diz que quando ele chegou estava esse endemoniado. E o que acontece? Ele mesmo pegou, né, fala que o endemoniado veio correndo e o adorou. Então muitas vezes nós estamos tão mal, irmãos. Nós estamos em situação difícil, nós estamos por momentos de dificuldades. E nós muitas vezes não temos pique, não temos vontade, ânimo, alegria de pelo menos ler a palavra de Deus, que é o mais simples, que é o mais básico. E muitas vezes nós não temos força para orar, para buscar, para louvar. E aqui fala que o demoniado, quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Então, irmãos, é preciso nós adorar, preciso nós glorificar o nome do Altíssimo. E Jesus aqui sarou as feridas, Jesus expulsou os demônios. Você vê que aqui, das poucas passagens que Jesus conversa com o demônio, e Jesus não conversava, falou, sai-te dele, acabou, não tinha conversa. E aqui Deus permite que o demônio fale. E ele fala, o que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? Vieres tu nos atormentar? Então, o que Jesus fez? Que ainda atendeu o pedido deles, deixa nós entrar naquela manada de porcos, que eram quase 2.000. Né? E ele saiu e o homem ficou em perfeito juízo. E foi a única alma que Jesus salvou, a alma que a sociedade não queria, a alma que era desprezada pela população, talvez pela família, não sabemos de certo, mas sabemos que Deus ele foi lá, mandou Jesus Cristo para que fizesse a obra naquela cidade dos Gadarenos, somente ali, irmãos. E aquela alma, e depois Jesus foi expulso daquele lugar porque os porcos foram demoniados e se precipitaram no mar. Então nós vemos que para Deus não há nada impossível. Aquilo que muitas vezes nós condenamos, nós julgamos, muitas vezes não quer estar ali naquela vida que segue. Muitas vezes nós vemos o cara que está no mundo das drogas, perdido totalmente, e nós sabemos, muitas vezes nós nem sabemos o que aquele cara está lá porque ele quer, ele não quer, às vezes ele está ali porque foi a porta que se abriu no momento de dificuldade, foi o que apareceu para ele. E muitas vezes nós simplesmente julgamos, mas o Senhor dos Senhores sabe de todas as coisas. E o Senhor foi lá e libertou aquele homem. E o homem estava em perfeito juízo, e o povo quando viu ficou abismado. Nossa, o que aconteceu? Aquele não era um gadareno, não era um cara endemoniado, que se cortava com pedra, que se feria. Pois é, irmãos, ali havia uma legião de demônios que dominava aquele homem, que segurava ele, que fazia com que a vida dele fosse a vida que ele tem. E muitas vezes nós encontramos pessoas nas vidas, mulheres das vidas, pessoas que se prostituem, e muitas vezes nós achamos que elas fazem aquilo porque elas gostam, porque é o hobby dela. Mas não, irmãos, muitas delas estão lá porque não conseguem sair. Muitos estão no mundo das drogas porque não têm força para largar. Muitos não têm mais como sair. Quem devia estender a mão para dar uma palavra de conforto, para dizer, nós estamos juntos nessa batalha, eu vou contigo até o fim. São aquelas que dizem, não te quero mais na minha casa, não vou mais te apoiar, eu não vou mais te dar força porque tu não quer mudar. Eu faço tudo e tu não faz nada. E muitas vezes o que falta, irmão, é paciência. O Senhor Jesus veio e salvou esta alma, e ele voltou em perfeito juízo, e o povo ficou assim, sem saber o que fazer, porque como que ele pode, como que ele conseguiu voltar à sua mentalidade natural. Então, irmão, essa mensagem é para que nós possamos entender, que nós não venhamos julgar aquelas pessoas que nós conhecemos, sabemos que tipo de pessoa, que vida ela leva, mas para Deus há tempo para tudo debaixo dos céus. Então esta é a palavra, irmãos, que nós possamos
estender a mão em vez de estender a língua. Amém?